Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Jonas capítulo 1. Como o irmão Pedro falou, é um texto que é um livro, não é, que nós temos estudado no Prega a Palavra, esse treinamento de exposição da palavra. E é um livro que uma história geralmente conhecida das crianças, não é? Pelo menos alguns detalhes, algumas coisas, mas é um livro que traz uma mensagem muito profunda. Trouxe uma mensagem muito profunda para o povo de Israel naquele tempo e traz também uma mensagem muito profunda para nós. Nós vamos estar a fazer 4 domingos de exposição, um capítulo cada domingo. Eu vou estar a trazer esse primeiro, depois os outros, o irmão Miguel, o Daniel e o irmão Pedro vão estar a trazer os outros capítulos restantes. Então hoje vamos trazer capítulo 1, versículos 1 a 17. Vamos ler o que o texto diz. Vou aumentar aqui o texto para quem não trouxe Bíblia, pode acompanhar. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens?
qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar de sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Senhor nosso Pai, essa manhã quero levantar-te a minha voz, ó Pai, em oração e agradecer, ó Pai, porque nos revelaste esse texto na Tua Palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor acalme nossos corações para ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor use-me aqui para falar, transmitir essa mensagem ao Teu povo e nos dês um coração disposto a obedecer, e não um coração endurecido e rebelde, Deus. Esse é o meu pedido a Ti esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa é a conhecida história do profeta Jonas, filho de Amitai. É um profeta que viveu no tempo do rei Jeroboão, conhecido como Jeroboão II, um rei que é mencionado em 2 Reis, capítulo 14, 23 a 29. Vamos ler esse texto, também vai estar aqui, para entender melhor esse contexto do que acontecia naquele tempo no reino de Israel, a terra onde Jonas estava. Diz assim: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Joás. Quanto aos mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez, o seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, para Israel, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeroboão com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Na história passa-se num tempo, aqui desse rei, um tempo em que o povo de Israel, que veio de Abraão, Isaac e Jacó teve aqueles 12 filhos, das 12 tribos de Israel. Esse tempo já era um reino que estava dividido, não era mais um só povo. Havia o reino do norte, conhecido como o reino de Israel, e o reino do sul, conhecido como o reino de Judá. Essa divisão está lá em 1 Reis. Essa divisão foi fruto do pecado de Salomão, no tempo do rei Salomão, filho de Davi. O reino era um reino único, unificado, e Salomão foi aquele rei que conhecido pela sua sabedoria e que construiu o templo ao Senhor, mas que no final da sua vida ele se desviou do Senhor, não teve um coração completamente íntegro como Davi, e serviu a outros deuses, porque desobedeceu uma ordem do Senhor, que o Senhor tinha dito para eles não casarem com mulheres idólatras dos outros povos, porque elas iriam corromper e levá-los à idolatria também, o povo de Israel. E Salomão
conhecido também por isso, teve lá várias e várias mulheres e várias concubinas. E desses povos todos em que Deus disse que eles não poderiam ter mulheres, ele teve e as amou, e elas perverteram o seu coração para se afastar do Senhor. E como consequência, Deus trouxe essa palavra para ele, que o reino ele seria tirado. Mas por amor a Davi, Deus manteve ali uma tribo de Judá, com o reino de Judá ali para a descendência física, né, de Davi, um reino contínuo. E outras 10 tribos se rebelaram no tempo de seu filho Roboão, se rebelaram contra o rei Roboão, que era filho de Salomão, e proclamaram rei, e seguiram a Jeroboão, filho de Nebate, que é mencionado aqui. Tem o mesmo nome desse rei Jeroboão, mas está ali, Jeroboão, os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Eu também quero ler mais esse texto, só para entenderem como é que ele fez pecar a Israel. Entenderem que não foi uma coisa só daquele tempo, mas foi uma coisa, até no tempo desse rei ainda estava assim. Então está em 1 Reis, capítulo 12, versículos 28 a 33, que diz assim: Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, esse rei Jeroboão I, pouco antes desse rei, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Basta de subires a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar, que semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifício aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que levantaram. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizeram em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Então é uma breve descrição aqui do que esse rei fez, movido pelo medo de que o povo fosse voltar a Jerusalém, que agora ficava no reino de Roboão, não é, que foi separado. Jerusalém, onde estava o templo de Deus, onde serviam os sacerdotes que Deus instituiu, onde estava a arca da aliança de Deus. E esse rei, com medo que o povo voltasse lá para adorar a Deus, iam voltar para o rei, iam matá-lo. Então ele começou a fazer as coisas da sua maneira. Não se importou mais com a lei de Deus. Chegou ao ponto de dizer que 2 bezerros de ouro eram os deuses que tiraram Israel do Egito. Isso nos lembra até aquele episódio lá em Êxodo também, que eles fizeram um bezerro de ouro, a dizer a mesma coisa. E Israel voltou a pecar aqui por conta desse rei. Esse rei levou Israel todo a pecar. Deus é um Deus invisível, e eles fizeram aqui uma forma de um bezerro a dizer que aquilo eram os deuses que o tiraram do Egito. Ficaram nessa idolatria, instituindo coisas aqui a seu bel prazer, como ele bem queria, instituindo pessoas que, para sacerdotes, qualquer um que ele queria também, não eram aqueles que Deus instituiu. Então foi um povo que logo ali no seu início do reino de Israel se desviaram completamente do Senhor. Completamente, eles já tinham assim aquela noção das coisas, mas era uma idolatria completamente misturada ali. Então os reis de Israel persistiram nesse pecado e não serviram ao Senhor, até o tempo aqui desse rei Jeroboão, e depois disso também, o Jeroboão II, que foi cerca de 150 anos depois, que é dito que ele foi um rei idólatra e mau, como foram todos os reis do reino do norte. Apesar da idolatria de Israel, aqui nesse tempo de Jonas, entre aqui uma diferença do que nós vemos ali, do padrão que nós vemos em 2 Reis, 1 Reis, nós vemos que Deus fala por meio de Jonas, e com graça ele abençoa o seu povo durante o reinado desse rei. Um rei que restabeleceu as fronteiras de Israel, reconquistou cidades importantes, e mostra-nos aqui que Deus, em sua soberania, ele mostrou misericórdia e graça ao seu povo, não é? E trouxe livramento por meio do rei ímpio. Eu estou a falar esse contexto todo para realmente entendermos que não foi porque o povo de Israel de repente começou a buscar a Deus e que Deus abençoou-os. Não foi por causa disso. Esse rei Jeroboão II foi tão mau como todos os outros. E, no entanto, ele teve um longo reinado e um período de paz, por causa da misericórdia e da graça de Deus. Deus teve compaixão do seu povo, e deu aquele período a eles, né? Uma pausa no meio daqueles juízos todos
Até porque Jonas era também contemporâneo dos profetas Oséias e Amós, profetas que pregaram contra a infidelidade e a decadência moral de Israel, anunciaram essa destruição que viria. E Jonas, no entanto, trouxe profecias um bocado diferentes. Ele trouxe profecias de bênção. Disse até considerado talvez um falso profeta, né? Mas não foi, não é? De fato, foram profecias que se cumpriram. O rei teve vitórias, teve paz, um período de paz em Israel, fruto da compaixão de Deus. Então, se um profeta profetizava destruição e o outro paz, na verdade isso era apenas pela misericórdia de Deus, porque o povo merecia realmente a destruição. E, de fato, essa destruição veio alguns anos mais tarde. Nesse período, Deus deu ao povo um tempo de paz e oportunidade para que eles se arrependessem e reconhecessem o Deus verdadeiro. O povo não se arrependeu e, de fato, mais tarde veio a destruição profetizada pelos outros profetas. E essa ideia, eu quero lembrar também, o que nós vemos no Novo Testamento. É uma ideia sobre o caráter de Deus. E nós vamos ver isso assim, vamos falar sobre isso ao longo do livro de Jonas também. Eu quero ler para já o que diz aqui em 2 Pedro 3, 9 a 15. Começar por versículos 9 e 10, que traz essa ideia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Verá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então nós também temos promessas de juízo, assim como o povo de Israel tinha naquele tempo, nós temos, mas agora sobre o mundo todo. O dia do Senhor, esse dia em que Deus vai julgar o mundo. Nós vemos que o mundo está cada vez pior, não é? Cada vez mais maldade. E, no entanto, nós temos a promessa que Jesus vai voltar, vai restabelecer aquilo tudo, e já passam tempos e tempos e isso ainda não aconteceu. E Pedro aqui admoesta. Esse tempo aqui Deus está a dar oportunidade para que as pessoas cheguem ao arrependimento. E ele continua depois nos versículos 11 a 15 a dizer qual deve ser a nossa atitude nesse momento em que nós aguardamos, mas esse juízo ainda não chegou, estamos à espera. E ele diz que tipo de vida que nós devemos ter. Então, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos para seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Mais tarde eu vou falar desse texto também, em que Paulo também fala sobre isso. Mas é só enfatizar também já uma primeira aplicação para nós, dentro desse contexto. Assim como o povo de Israel também estava a ser infiel, nós vemos também que o mundo hoje, assim como Nínive no caso, né, também, Nínive que era um povo pagão e a maldade subiu até Deus, né? Então há essa expectativa de juízo sobre o mundo, mas nós estamos a viver um tempo. E eu não estou a falar só da igreja, estou a falar o mundo todo está à espera disso. E isso é um chamado de Deus ao arrependimento, a longanimidade, a paciência. Deus não julga imediatamente o mal. Ele dá oportunidade para que a pessoa se arrependa. Então, voltando para Jonas, nós vemos que é um livro que fala dessa compaixão, da misericórdia de Deus, e ao mesmo tempo que é um livro histórico, é uma narrativa, fatos que aconteceram, contam fatos que aconteceram, mas é um livro profético que traz uma mensagem para esse povo idólatra de Israel. É um chamado ao arrependimento, porque apesar de todo o pecado da nação ao longo de tantos anos, Deus estava pronto a perdoar caso eles se arrependessem. E, por falar em Nínive, era o povo que Deus disse que a malícia subiu até ele. Era um povo considerado naquele tempo um símbolo da crueldade, da violência e da hostilidade contra o povo de Deus. E foi o império, né, a capital da Assíria,
A Síria foi esse império que mais tarde destruiu o Reino do Norte e enviou muitos dos israelitas para o exílio. E é para essa cidade que Deus envia Jonas, para uma cidade tão má, tão perversa, para clamar contra ela, por causa da sua malícia. Mas nós vemos ao longo desse desenvolver do livro que o desejo de Deus era que eles também se arrependessem, pois Deus estava cheio de compaixão e pronto a perdoá-los. Então, se Deus estava disposto a perdoar até mesmo um povo tão mau como o povo de Nínive, Deus também perdoaria a maldade e a idolatria do seu povo. Então, dentro desse contexto, assim, a ideia que eu quero trazer aqui desse capítulo que eu vi nesse capítulo, a grande ideia é que Deus é soberano sobre toda a criação e Ele tem misericórdia e compaixão dos pecadores, desejando que cheguem ao arrependimento. É uma grande ideia, assim, em geral, que também está no livro como um todo, mas hoje vamos ficar aqui para esse capítulo 1, versículos 1 a 17. E vamos começar aqui nos versículos 1 e 2, em que vem a palavra do Senhor a Jonas e ele dá uma missão, a missão de Deus. A missão que ele dá a Jonas, ele diz: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Jonas era um profeta daquele reino de Israel, pregava para o povo de Israel, pregou ali para o rei Jeroboão, anunciou profecias. No entanto, Deus agora tem uma missão diferente para ele. Ir para uma terra distante, para um povo estrangeiro, para um povo inimigo, e um povo cuja malícia subiu até Deus. Jonas deveria ir até esse povo, clamar contra eles. E nós vemos também um pouco aqui, o que eu quero trazer com isso é que o chamado de Deus não era só para Israel, também Israel deveria ser bênção para as outras nações. E o Reino do Norte, sendo um povo que se afastou da lei de Deus, também parecia não entender isso. E assim nós conseguimos entender um pouco de onde é que vinha essa rebeldia toda de Jonas, porque que ele não queria que a misericórdia de Deus fosse estendida aos ninivitas. Achava que era só para eles, só para o povo de Israel, não? Então Deus queria que o profeta também pregasse para um outro povo, não era o povo de Israel. E agora nós vemos esse aspecto também, que a malícia subiu até mim. Se a malícia subiu até mim, Deus poderia, se já subiu até ele, Deus poderia ter simplesmente destruído a cidade. Nós vemos que Deus enviou um alerta, e no capítulo 3, mais tarde, nós vemos que ainda faltavam 40 dias, Deus ainda deu 40 dias. Então nós vemos esse aspecto da misericórdia de Deus aqui, que Jonas entendeu. Apesar de Jonas ir lá clamar contra a cidade, mais tarde nós vemos também que Jonas sabia que a intenção de Deus não era simplesmente destruí-los, era dar uma oportunidade de arrependimento. Isso nos leva também a pensar, não é? Trazendo uma reflexão também para os nossos tempos, né? Que muitas pessoas perguntam, não conseguem entender as coisas que se passam no mundo e perguntam por que que existe, se Deus existe, né? Por que que há tanta maldade na Terra, há tanto sofrimento na Terra, por que que os maus dominam, por que que não são punidos. Muitas perguntas que eu até mesmo muitas vezes me faço, né? Por que que tantas crianças são assassinadas no ventre da sua mãe e ninguém é punido? São impunes, com pessoas que fazem isso, assassinos que fazem isso, continuam a viver sua vida normalmente. Por que que hoje em dia chamam o bem de mal e o mal de bem? Nós vemos tanta perversão nesse mundo. Perguntamos onde é que está a justiça? Se Deus de fato existe, onde é que está essa justiça? Como é que Ele pode ser bom se existe tanto mal e os maus não são punidos, não é? E são perguntas que muitas vezes levam as pessoas à incredulidade. Mas nós vemos aqui, aprendemos sobre esse aspecto. Deus tem de fato o aspecto da justiça e Ele é justo, mas tem um aspecto muito importante da misericórdia. A misericórdia com os maus, que depois, parando para pensar, nós não podemos estar a julgar os outros quando nós também somos maus, não é? E a misericórdia de Deus que nos alcançou. Todos pecaram, todos são maus diante de Deus. E se Deus fosse nos punir imediatamente quando pecamos, onde é que nós estaríamos agora? Não? Nem sequer estaríamos aqui. Eu também peco. Assim como os outros que eu acho que são piores do que eu também pecam, eu também peco. E Deus é misericordioso comigo. Por que que Ele não seria misericordioso com os outros também?
Então Deus é paciente. Ele estabeleceu um dia que julgará o mundo, mas até lá Ele é bondoso para com todos e prova essa bondade enviando o sol, a chuva, o alimento, dando condições de vida, tanto para justos como para injustos. E nós, trazendo para nós, sabendo que Deus é assim, nós que fomos regenerados por Ele, somos chamados a sermos seus imitadores, a sermos misericordiosos, a amarmos os nossos inimigos. E é um desafio para nós também estender essa misericórdia de Deus para com os maus, amando nossos inimigos e pregando para eles o arrependimento. Porque a missão que Deus mostrou aqui a Jonas também está ligada com a missão que Jesus deu aos seus discípulos. Tá? Por exemplo, em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo, agora não é só para o povo de Nínive, é por todo o mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura. E o próprio Jesus dá uma relação da missão ali de Jonas com a missão que ele também tinha, uma missão que ele estendeu aos seus discípulos, pregar as boas novas. E Jesus faz essa relação, o sinal de Jonas que ele fala, está em Mateus capítulo 12, versículos 40 e 41. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então o ministério de Jesus é muito maior do que o ministério de Jonas. Mas esse ministério de Jonas era um sinal, um pré-anúncio, um símbolo dessa missão também que Jesus estendeu agora a nós, pregar para todos os povos. Pregar o Evangelho, eu quero relembrar agora dessa nossa missão. O que é pregar o Evangelho? Nós lemos aqui que Jonas, não tem aqui a mensagem completa, mas ele era clamar contra a cidade, porque a sua malícia subiu até mim. E nós devemos nos perguntar o que é pregar o Evangelho. O Evangelho são boas novas, são boas notícias. Mas será que boas notícias é dizer simplesmente que Deus te ama, Jesus te ama, pronto? Mas não falamos... A mensagem de Jonas aqui, que ele pregou para Nínive, nem vemos que incluía um chamado que é o arrependimento. Não estou a dizer que isso é errado, porque de fato existe esse chamado de arrependimento. Outros profetas, como João Batista, faziam esse chamado. Jesus mesmo fez esse chamado. Mas nós precisamos entender que pregar o Evangelho é clamar contra os pecados da pessoa, primeiramente. Antes de apresentar a solução para a pessoa, nós precisamos apresentar o problema, porque senão a pessoa não vai... Tá bem, Deus me ama, mas e aí? O que muda a minha vida? Não muda nada. É preciso apresentar o problema, porque Deus vê esse problema, as pessoas também precisam ver o problema do pecado. Apresentar, dizer para a pessoa que Deus apontou um dia em que julgará a todos que recusaram essa salvação em Jesus, que querem seguir o seu caminho. E nesse dia de juízo todos vão comparecer diante do seu Criador, mesmo aqueles que recusaram, que passaram a vida a fugir de Deus, como Jonas fugiu também, ou pessoas que são, por exemplo, ateus, que acham que Deus não existe, que acham que vieram do acaso. Esses também vão estar diante de Deus, vão conhecer que estavam errados, que Deus existe, que foram criados por Deus. Toda criatura vai estar diante do seu Criador. Precisamos estar preparados para estar diante do Criador. Todos que não se arrependeram serão destruídos no lago de fogo eterno. Assim como havia uma mensagem aqui de destruição de Nínive, que mais tarde é dito também no capítulo 3, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Também existe uma mensagem de destruição hoje em dia. Uma mensagem que muitas vezes não é pregada, mas que é verdade. Todos que não se arrependeram serão destruídos no lago de fogo eterno por causa dos seus muitos pecados que subiram até Deus. Mas por que são boas notícias dizer isso? Porque não fica por aí. Existe a salvação que Deus providenciou e que está disponível a todo aquele que se arrepende e crê, colocando sua fé em Jesus. Não é uma recompensa de boas obras que ninguém faz o suficiente, mas é completamente ganho por graça, um favor imerecido de Deus. Assim como nós vemos Deus a mostrar essa graça para um povo de Nínive, Ele também estende essa graça para todo aquele que se arrepender. Vamos continuar então no texto e ver qual foi a reação de Jonas perante essa missão que Deus lhe encarregou. Nós vamos ver que a reação de Jonas foi uma reação de rebeldia e fuga.
está no versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Então Deus disse para Jonas: dispõe-te e vai. E Jonas se dispõe e foi, mas não para Nínive. Nínive era um extremo, Jonas se dispôs e foi para o outro extremo. Não é que Jonas ficou parado, ele foi, mas para um outro extremo. Ele esperava, é dito aqui que ele foi para fugir da presença do Senhor, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, Tarsis aqui, não sabemos a localização exata, só sabemos que era um lugar que ele põe ali no mar, para a direção oposta a Nínive, mas era um lugar que Jonas achava que estaria longe da presença do Senhor. Isso também mostra um pouco do... não sei, parece que o povo de Israel não entendia, né? Tinha se afastado de Deus, então mesmo Jonas sendo profeta, parece que ele não entendia bem o Deus a quem ele servia. Ele mais tarde reconhece ali no versículo 9 que o Senhor é o Deus do céu, o Deus que fez o mar e a terra, não era apenas então um Deus de Israel, da terra de Israel. No entanto, ele ainda assim achou que seria possível fugir de Deus, para algum lugar onde a presença de Deus não estivesse lá e ele poderia ficar tranquilo. Ele tentou e nós vimos que não deu certo, né? Mas a motivação dele em fugir, há alguns que podem dizer assim, é porque era medo, porque era um povo inimigo, Jonas podia estar com medo deles, estar a pregar contra eles e tal, provavelmente vai ser morto, mas a motivação é clara mais tarde no capítulo 4, versículo 2, que também vai ser pregado aqui, mas era uma motivação que ele disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Jonas não queria pregar a mensagem porque ele sabia que se Deus disse isso é porque ele queria salvação do povo de Nínive. E Jonas não queria a salvação do povo de Nínive. Ele queria que eles sofressem pelos pecados deles. E por isso fugiu do Senhor. Meus irmãos, e aqui entra uma reflexão para nós. Será que existem pessoas a quem nós desejamos que não se arrependam? Que não venham a ser salvas pela misericórdia de Deus? Será que existe em nós esse mesmo sentimento de Jonas? Não querer pregar para determinada pessoa que nos tenha feito mal, para que essa pessoa não venha a se arrepender? Às vezes pode ser uma pessoa que não é que nos tenha feito mal, mas que tenha feito mal a alguém, talvez nós nem conhecemos, nem iríamos pregar de qualquer forma o Evangelho, porque não temos acesso, mas poderíamos estar a orar pela salvação dessa pessoa, mas em vez disso, preferimos que ela receba o juízo, o castigo de Deus, nós estendemos essa misericórdia. Será que existe isso em nós, em nosso coração? Eu, ao fazer essa mensagem, eu tive a sondar meu coração e vi que existe. Existe muitas vezes. Assim, à primeira vista nós parecemos que vamos julgar Jonas e tal, como é que ele tem esse sentimento, mas há certas pessoas realmente que é difícil estender a misericórdia e nós queremos que essa pessoa sofra, que mereça o juízo de Deus e pronto. E é algo, é pecado. É pecado da nossa parte, da minha parte. E nós devemos confessar o pecado e nos arrepender. Do contrário, pode ser que também Deus nos discipline de forma dolorosa, como Ele fez com Jonas. Mas pode ser que a motivação não seja essa. Pode ser também. Mas lembrar que nós recebemos a missão de Deus. Mas será que estamos a fazer essa missão ou não? Pode ser que a nossa motivação não seja... Não é que não queremos, mas é que não temos coragem de pregar para a pessoa. Não temos coragem de confrontá-la do seu pecado, clamar contra ela o pecado dela e oferecer a solução. Nós até queremos, mas outra pessoa, não eu. Pode ser também essa motivação nossa. Mas estaremos também a desobedecer a ordem de Deus. Estaremos a fugir de Deus, do nosso chamado. E aqui acho que já podemos incluir, talvez a todos, pelo menos em algum momento aqui da nossa vida. Eu me identifico muito com isso. É uma missão difícil. Pregar contra o pecado de uma pessoa é uma missão difícil. É algo desconfortável. Pregar contra o meu próprio pecado é desconfortável, quanto mais o pecado de outra pessoa. E, no entanto, esse medo e vergonha, não é? É como que fugir para a direção oposta. Evitar pregar é como que fugir para a direção oposta. Então, façamos essa pergunta. Será que estamos também a fugir da missão que Deus nos deu? Será que tem sido assim conosco?
é muito fácil julgar Jonas, então vamos ir um pouco mais a fundo do texto e perceber que talvez Jonas não é muito diferente de nós. Vamos ver então o que é que Deus tratou com Jonas. Jonas fugiu, pegou o barco, achou que podia fugir de Deus. Nós vemos então a disciplina de Deus, mas também a compaixão, que nós vemos nesses versículos finais, versículos 4 a 17. Nós vemos que Deus lançou sobre o mar, foi Deus que lançou sobre o mar, não foi uma tempestade que se formou aleatoriamente, foi Deus que foi lá atrás de Jonas, lançou sobre o mar uma forte tempestade que deixou o navio a ponto de se despedaçar. E os marinheiros ficaram cheios de medo, clamavam aos seus deuses, eram pagãos, tinham vários deuses, clamavam aos seus deuses e Jonas fazia o quê? Dormia profundamente, foi para o porão. É uma atitude estranha, como é que alguém consegue dormir no meio de uma tempestade que está quase a partir o navio ao meio e ele está lá a dormir. As ondas a balançar e ele está a dormir profundamente. Mas eu vejo isso como uma certa indiferença de Jonas para com Deus. Talvez ele tenha ido para o porão, achar que lá no porão, mesmo que Deus estivesse lá na tempestade, talvez ali no porão Jonas estaria escondido de Deus. Não sei se era essa a mentalidade dele, achar que podia se esconder ali. O que é verdade que ele, enquanto os marinheiros tinham ali uma atitude de clamar aos seus deuses, tinham um certo temor, e os marinheiros reconheceram que aquela tempestade não era natural, era consequência do pecado de alguém, ou de que os deuses estavam irados, alguma coisa. Jonas estava lá indiferente a isso e dormia, não é? Então Jonas, que supostamente conhecia Deus por ser um profeta, achava que podia fugir da presença de Deus. E os marinheiros ali, ao mostrar que pareciam mais conhecimento de Deus do que Jonas, do povo de Deus, né? Um povo que havia abandonado essa lei de Deus. E como eu mencionei que é um livro profético, Jonas representava também aqui o próprio povo dele, o povo de Israel, um povo cuja condição espiritual era de um povo rebelde, um povo idólatra que desprezou o conhecimento de Deus, e que nós vemos ao longo desse livro de Jonas várias vezes em que os pagãos aqui mostram, parece que várias vezes, pelo menos dessa vez, em que mais à frente também vamos ver, tem uma atitude certa enquanto o povo de Deus tem uma atitude errada. Então nós vemos esse aspecto aqui da soberania de Deus, e mesmo ali mais à frente, além do aspecto aqui da tempestade, das ondas, nós vemos também a sorte. Os marinheiros, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. Lançaram sortes supostamente é algo que nós achamos que é o acaso, ninguém tem controle, é o que vier. Mas aqui Deus tem controle até sobre a sorte. Não que isso significasse muita coisa, né, a sorte, mas eles acreditavam que sim, os marinheiros, e pronto, e Deus usou essa situação para mostrar, é Jonas mesmo o culpado. E a sorte caiu exatamente sobre Jonas. Ia ter caído sobre qualquer, mas não, caiu exatamente sobre ele. Então, eles perguntam ali, né, a Jonas, de onde é que ele é, fazem várias perguntas. Jonas não responde tudo, mas diz assim: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Quando Jonas diz isso, os marinheiros que já estavam com medo da tempestade ficaram ainda com mais medo desse Deus, ficaram com temor, um medo desse Deus que fez o mar e a terra e que agora estava, que apesar de comandar até mesmo as ondas e os ventos, estava atrás de um simples mortal, um simples ser humano que fugia dele. Jonas tinha dito que estava a fugir desse Deus, e quando ele disse que Deus era esse, então eles se encheram de medo. Então outra atitude aqui que os marinheiros mostraram, que estavam com o coração mais aberto para Deus do que Jonas. E por fim aqui nós vemos a solução de Jonas, que não parece mostrar o arrependimento outra vez. Jonas continua a ir a fim com o seu pecado. Porquê? Eles perguntam: que faremos? Perguntam a Jonas o que é que vão fazer para que o mar se acalme. Encontraram o culpado, agora o que é que vamos fazer? Qual seria a atitude certa? Os marinheiros clamavam aos seus deuses, não é? Jonas poderia também ter clamado ao seu Deus, se arrependido, dizer que iria para Nínive, vou clamar, e Deus acalmaria a tempestade. Mas o que é que Jonas disse? Lançai-me ao mar, não é? Foi o que ele disse aqui no versículo 12: e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio essa grande tempestade. O que é que Jonas está a querer dizer com isso?
Quando nós lemos mais à frente, há muitos spoilers, né? Sobre as pregações à frente, mas também faz parte aqui dentro desse contexto. Quando nós lemos mais à frente, nós podemos entender que a atitude que Jonas várias vezes disse para Deus assim: é melhor morrer do que viver. Deus, tira a minha vida, que é melhor morrer do que viver. Ou seja, eu prefiro morrer do que ver meus inimigos a se arrependerem, a se converterem, a andarem nos teus caminhos. Era isso que Jonas estava a dizer. E aqui ele mostra isso: eu prefiro morrer do que ir lá para Nínive pregar. Então me atirem aqui ao mar, que eu morro, logo acaba com isso, vocês ficam livres e eu morro, pronto. E os ninivitas vão ser destruídos. Então, Jonas tinha essa atitude, em vez de clamar a Deus e se arrepender. Os marinheiros, no entanto, eles não fazem logo o que Jonas quer. Eles têm aquele temor de Deus já, agora reconhecem, passam a reconhecer que só o Senhor aqui, o nome de Deus no caso, que era o Deus de Israel, eles passam a reconhecer que esse Senhor é que tinha o direito de tirar a vida de alguém e que ele tinha o direito de condenar as pessoas pelos seus pecados. Eles parecem ter percebido que Deus não era mais um entre tantos deuses que eles adoravam, que agora há pouco estavam a clamar a seus deuses, e de repente reconhecem: esse aqui é o Senhor. E depois clamam a Ele. Eles tentam primeiro salvar Jonas, né? Deixar Jonas em terra. Ele vai ver que não dá mesmo, a tempestade está a ficar cada vez pior. Então agora mostram esse temor ao Deus de Israel que eles tinham agora. E clamou a Ele no versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue contra nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Então eles reconheceram esse aspecto de Deus e clamaram. Era a única solução. Jonas não queria se arrepender, tinha que ser lançado ao mar. Lembrar que eles também não tinham conhecimento de Deus, e mesmo assim reconheceram que Deus tinha um poder sobre a vida, sobre a morte, e que se eles simplesmente derramassem o sangue de Jonas poderiam ser culpados de assassinato, né, de homicídio. Então clamam a Deus e fazem isso, né? E Jonas é lançado no mar, a tempestade para de forma milagrosa, e nós lemos aqui no versículo 16 que temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Esses homens, então nós vemos aqui vários estágios. Primeiro estavam cheios de medo da tempestade, não é? Depois nós vemos que eles têm esse temor quando descobrem que era o Deus de Jonas, que o poder desse Deus de Jonas em controlar a tempestade. E depois enchem ainda mais grande temor ainda que quando veem que de fato era verdade mesmo, não é? Porque até ali talvez, não sei, talvez tivesse alguma dúvida, porque a tempestade ali poderia ser natural, não sei. Mas quando eles veem de fato que assim que Jonas é lançado ao mar, a tempestade acalma, eles reconhecem realmente que ali era uma ação de Deus. E veem que não era brincadeira como os outros deuses deles, que eram um pedaço de pau, alguma coisa, um ídolo esculpido. Esse era o Deus verdadeiro, que apesar de não ser visível, a sua manifestação era claramente visível, o seu domínio, a sua soberania era claramente visível sobre toda a natureza. Eu não sei se eles chegaram a ver mais tarde aqui o peixe a pegar Jonas também, mas pelo menos eles viram aqui a calmaria do mar e isso já foi suficiente. Eles se comprometeram com Deus ali com votos, fizeram sacrifícios e mostraram aqui esse arrependimento dessa condição idólatra deles. Então, mais um aspecto também da misericórdia de Deus, da maneira como Deus faz as coisas. Deus usou até mesmo a desobediência de Jonas para trazer salvação para esses marinheiros. É um aspecto que talvez nós não pensamos muito na história de Jonas, mas isso foi importante também. Então, até aí nós vemos esse aspecto da soberania de Deus. Jonas achava que estava a fugir de Deus, mas até ali também fazia parte para que os marinheiros vissem o poder de Deus e se comprometessem com Deus, se convertessem. Então, meus irmãos, não há como fugir de Deus e Deus comanda todas as coisas, né? Jonas desobedeceu sim, mas ele não conseguiu fugir. E Deus usou aquela situação. Então fica claro ao longo desse livro, talvez um livro profético, Deus queria trazer essa mensagem para o povo. Esse contraste aqui, várias vezes, a atitude dos pagãos que se arrependeram rapidamente de sua idolatria e o povo de Israel que há vários séculos, lá desde Moisés, eles já ouviam advertências contra os seus pecados e séculos passaram e eles se recusavam a arrepender, prosseguiam em sua rebeldia, enquanto aqui no caso os marinheiros pagãos, bastou uma forte tempestade, ele depois uma calmaria, uma situação milagrosa, reconheceram logo a Deus, temeram a Deus em extremo
E o povo de Israel ficava aqui naquela dureza, naquela rebeldia do coração. O povo de Israel, o povo de Deus, conhecia Deus, conseguia ser pior do que um povo pagão que não conhecia a Deus. E essa advertência também é para nós. Jesus, no Novo Testamento, mais tarde também faz essa advertência. Quando passava ali o povo de certas cidades que não se arrependeram, Jesus fazia sinais milagrosos, várias e coisas que não deixava dúvida de quem ele era, e o povo não se arrependia, o povo de Israel. E Jesus até diz: olha, se eu fosse para Tiro e Sidom, se eu fosse para aquela cidade, fizesse esses milagres que eu fiz aqui, eu já muito teria se arrependido, colocado pano de saco, se humilhado. E de fato nós vamos ver que é isso que também acontece mais tarde com o povo de Nínive. E entretanto Israel vê a ação de Deus e não se arrepende. Agora trazer também para nós, como Jesus também trouxe isso no Novo Testamento, o que é que Deus precisa fazer para que nós venhamos a nos arrepender, né? Até quando, né? Se nós somos povo de Deus, filhos de Deus, realmente Deus vai nos disciplinar, e a disciplina é algo duro. Mas até que ponto essa disciplina vai ser precisa? Às vezes pode ser uma disciplina mais simples e a gente se arrepende logo e pronto. Às vezes a disciplina vem, não nos arrependemos e vem mais forte, não nos arrependemos e vem mais. Até quando? Né? Isso só vai trazer mais sofrimento para nós mesmos, as consequências do nosso pecado. O objetivo de Deus é que nós cheguemos ao arrependimento, para que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho Jesus. Ele vai fazer o que for preciso para que isso aconteça. Seja o sofrimento, a dor, a morte. Quanto mais nós resistimos a Deus, mais difícil será para nós. Mas esse texto, essa história de Jonas não termina por aqui. Né? Deus aqui no versículo 17 tem uma transição aqui do que vai acontecer. Ele, mais um sinal aqui da soberania, da misericórdia de Deus. Deus prepara um peixe, um grande peixe, para abrigar Jonas. Deus não deixa Jonas morrer no mar. E é interessante que Deus preparou o peixe. Imagina se o peixe fosse rebelde como Jonas. Não foi obedecer a Deus, aí Jonas morria. O peixe obedeceu a Deus. Deus preparou ali o peixe, mais tarde Deus fala ao peixe outra vez para vomitar Jonas e o peixe vomita. Então Deus fala para o vento e o vento vem. Pronto, Deus comanda tudo. Mas o ser humano gosta de ser rebelde. Né? A criação obedece. Deus dá uma ordem, ele obedece e vai. O ser humano muitas vezes é rebelde. E o domínio de Deus não é só sobre nós, é sobre toda a natureza, toda a sua criação. E observar mais uma vez aqui que Deus não foi vingativo, né, com Jonas. Até mesmo essa atitude final de Jonas, das portas de morte, eu prefiro morrer do que pregar para os ninivitas. Deus não foi vingativo, mas salvou por meio daquele peixe. E mais tarde nós vemos que mesmo depois que a missão é cumprida, Deus continua a tratar com Jonas, com seu coração. Então o objetivo de Deus não era simplesmente cumprir essa missão de pregar aos ninivitas, mas era realmente trazer uma mensagem, tratar com o profeta e tratar com o seu povo. Mas o restante da história então fica para os próximos domingos. Então, meus irmãos, eu quero fazer uma conclusão aqui desse raciocínio, lembrando essas ideias principais. Como eu disse, é fácil inicialmente ler essa história e eu li várias vezes, né? Não prego a palavra logo no início, disseram ler 5 vezes esse livro em uma semana para preparar, depois vamos lendo, e demorou um bocado até eu perceber, porque a minha atitude inicial quando eu leio é logo como é que Jonas, dizer assim, como é que Jonas, né, é assim tão duro, como é que ele é tão rebelde, como é que ele não quer a salvação dos ninivitas. Até que a estudar o texto dá para perceber que é muito fácil criticar Jonas, assim como criticamos os outros, mas é difícil olhar para mim e ver que eu sou parecido com Jonas. No entanto, com sinceridade eu posso chegar a essa conclusão. Sim. Jonas era egoísta, preferia que os ninivitas sofressem o juízo de Deus que se arrependessem, mas era um homem como nós. Né? Então essa pergunta que eu fiz há pouco volta a trazer, né? Será que nunca desejamos o mal para alguém? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu dei, por exemplo, o nome de Hitler, que é um símbolo aqui recente da maldade, né, de um ditador cruel. Outros ditadores que passaram, às vezes é um político corrupto também.
Ou às vezes é uma coisa, ofensa pessoal, alguém que nos tenha prejudicado seriamente, pode ser também isso. Mas possivelmente os ninivitas, eu não descrevi aqui, mas podem pesquisar depois, eles faziam coisas talvez muito piores do que esses ditadores, do que Hitler, do que as pessoas que nós vemos que são maus. Eles faziam coisas horríveis mesmo, de violência. E no entanto Deus os perdoou. Deus trouxe essa mensagem de arrependimento e salvação. Será que nós desejaríamos de coração que pessoas desse tipo aqui, que nós conhecemos como pessoas más e que mereciam, se eles se arrependessem mesmo, será que nós desejamos de verdade que eles se arrependam, que conheçam a Deus, que passem a ser filhos de Deus, que ganhem a vida eterna, que vão passar a eternidade ao nosso lado lá no céu? Será que nós temos esse desejo no coração ou preferimos que eles vão mesmo pagar pelos seus pecados lá no lago de fogo? Será que é isso? Até que ponto nós somos misericordiosos? Se Deus teve compaixão de pessoas tão perversas como os ninivitas ou Jonas, Deus também pode ter compaixão de qualquer outro ser humano. Será que o nosso coração está alinhado com o coração de Deus? Ou estamos a fazer acepção de pessoas, a dizer, esse eu posso até misericórdia, mas esse não, esse é muito pecador? Será que eu considero certos pecados além do limite da misericórdia? E o que nos faz pensar que nós somos melhores que essas pessoas? O que é que nos faz pensar que se nós não tivéssemos tido as mesmas circunstâncias, né, de vida, mesmos acontecimentos e tudo, será que não teríamos nos tornado piores do que Hitler? Será que não nos teríamos tornado piores do que essas piores pessoas que nós pensamos? Se nós estamos aqui hoje e não cometemos essas atrocidades que os outros cometeram, é somente pela graça de Deus, não é porque nós somos melhores do que eles. Nós somos tão maus, temos todo o potencial para o mal que eles tinham. Somente pela graça de Deus. E se alguém está aqui e já fez alguma coisa muito horrível, e no entanto está aqui hoje também, e que se arrependeu e Deus perdoou, é também pela graça de Deus, não é? Se nós fizemos ou se não fizemos, se Deus perdoou, se Deus nos deu graça para impedir, se preparou uma boa família para nos educar, e circunstâncias não tão más, não tão desfavoráveis como a deles, o mérito é todo de Deus. Pensem nisso, né? Não é o mérito nosso, não é porque nós somos melhores. E quando nós entendemos as coisas dessa forma, não há motivo para não ser misericordioso com os outros. Então, pensem, né, nesse tipo de coisas, seja em que tipo de pessoas é que têm esse pensamento secreto de desejar destruição. Às vezes pode ser um político corrupto. Será que nós, no lugar deles, não faríamos pior? Não seríamos corrompidos também? Então, pensem nessas coisas, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é salvo por fazer mais ou menos boas obras ou por deixar de fazer uma coisa tão menos mal do que os outros, né? Diante do padrão de santidade de Deus, todos estamos aquém desse padrão. Ninguém consegue alcançar esse padrão. Todos estamos condenados pelas nossas obras. É somente pela graça, por meio da fé, é que nós fomos salvos. Eu quero concluir, por fim, só além desse texto que eu falei no começo, que Pedro também mencionou, que Paulo dizia, também Paulo que escreve em Romanos capítulo 2, versículos 1 a 6, e traz essa ideia. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Daí a linguagem que Paulo também usa, a longanimidade de Deus, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E nós estamos nessa época da graça de Deus. Nós estamos a viver isso. E é isso que eu quero terminar, isso, lembrar da graça de Deus, né? Preguei sobre juízo, preguei sobre misericórdia e tal, mas essa é a mensagem que deve ficar. A graça de Deus, assim como Ele foi paciente com Israel, assim como Ele foi paciente com Jonas, assim como Ele foi paciente com os ninivitas,
Ele está a ser paciente conosco, para que todos cheguem ao arrependimento. Mas assim como alguns anos mais tarde o juízo veio sobre Israel, porque eles não se arrependeram, um dia Deus julgará também aqueles que endurecem o coração e se recusam a se arrepender e voltar para Ele. Se hoje nós estamos aqui é porque esse dia ainda não chegou. A bondade de Deus ainda se faz presente. Meus irmãos, a única forma de escaparmos desse juízo, justo juízo de Deus, é buscando refúgio em Jesus, que é a nossa justiça, que suportou a ira de Deus contra os nossos pecados naquela cruz. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe, Jesus também traz esse sinal. Jesus ficou sepultado por 3 dias e depois ressuscitou para nos dar uma nova vida. E Ele mesmo disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E mais tarde também diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. O texto está em Hebreus. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. E eu acredito que os irmãos ouviram a voz de Deus hoje, por meio da sua palavra. Então não endureçam o coração. A mensagem central é isso que nós temos aprendido lá no Prega a Palavra, que não é simplesmente pegar um texto e fazer analogias para nós, é entender o que Deus queria trazer, a mensagem do texto. E eu creio que a mensagem que Ele queria trazer aqui, a mensagem de Deus para o seu povo Israel e agora para nós, arrependam-se e creiam em Jesus. Agora para nós sabemos já, Jesus já veio, arrependam-se e creiam em Jesus, que é a salvação de Deus. Então essa é a mensagem, meus irmãos, não endureçam o coração. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Pai, que quebranta os nossos corações, ó Deus. E saber que não podemos julgar ninguém, Pai, porque nós somos tão maus quanto os outros, ó Pai. É somente pela Tua graça que estamos aqui hoje e que o Senhor tem nos livrado do mal, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua bondade, pela Tua paciência, pela Tua misericórdia que nos conduziu ao arrependimento, Pai. E por isso estamos aqui hoje. Que nunca nos esqueçamos disso. Pai, capacita-nos a estender essa misericórdia aos outros, ó Pai, do coração. Pai, que nosso coração esteja alinhado com o Teu, cheio de misericórdia, Deus. Em nome de Jesus. Amém.